Gente, vamos começar então. Boa tarde para todo mundo. Esse é o quinto evento literário do A Menina que Comprava Livro. Nós temos conhecidas aqui, outros pela primeira vez. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Nossa, então sejam muito bem-vindos, espero que gostem e retornem muitas e muitas vezes. A ideia do El Bazar, ele é organizado pela Nani Panda, que está de Valquíria por aí, não sei onde ela foi parar. Ela é dona de uma dos estandes aqui que tem no evento. E um belo dia ela pegou e me chamou. Ela falou assim: Rafa, uma pessoa que vinha não vai poder vir, eu preciso que você apresente o evento. Ela me deu um prazo muito grande, ela me deu 3 dias para organizar o evento. E não, eu estou falando exatamente de você, que me deu 3 dias para organizar um evento. Super básico. Aí veio eu e mais. Aí tinha minha mãe. Não, minha mãe não estava, mãe. Nem minha mãe veio. Porque ela acertava tudo, a gente queria dar na cara. Veio a Mariana. Aí, as expositoras me ajudaram muito fazendo número para foto. E aí teve gente saindo com 2 livros, porque eu tinha brinde, mas não tinha gente. A gente era feliz, eu não sabia. Então, gente, claro que pra mim é um presente muito grande. Todo mundo sabe que eu não trabalho com isso, eu sempre bato nessa tecla. Isso aqui é por amor e por isso mesmo que eu acho que a gente tem que dar mais valor assim quando as coisas são feitas por amor. Não, lógico que não vou julgar quem ganha dinheiro. Eu sei que tem muita gente com blog que ganha dinheiro. Eu, infelizmente, ainda não sou uma delas. Eu ainda gasto com blog, eu não ganho. Quem sabe um dia eu escrevo um livro, né? Não sei, vou pensar ainda, né, namorada? Um livro assim, erótico, brincadeira. E aí o primeiro evento teve 5 pessoas, o segundo teve 60, aí o terceiro teve 80 e o quarto teve 120. Esse aqui, a gente está tendo um evento hoje na Barra também com um monte de escritoras. Eu imaginei que não viesse o número que veio no anterior, até porque no anterior a gente teve 2 meses para se preparar. Porque como eu estava de férias, setembro não teve. Não, agosto não teve, desculpa. Aí a gente teve setembro, e aí eu comecei a falar com algumas autoras, e no anterior a gente teve a JC Pom Viajando, a Montenegro, que é super minha amiga querida, que hoje estão lá em Valença, na feira. E aí veio a surpresa grande que era ter a Lupiras, que infelizmente não vai estar aqui, e tem a minha querida Tânia Luciana, que aceitou o convite. Agradeço muito a sua presença aqui hoje, Tânia. A Tânia é uma querida que eu conheci, ela nem sabe como, eu vou contar aqui, eu fiquei conversando com ela antes, mas eu não contei como é que eu conheci ela. Nem todo mundo aqui sabe, eu trabalho com uma empresa petrolífera, na RH de uma empresa com expatriados, não tem nada a ver com o que eu me formei, mas eu comecei a minha vida de trabalho trabalhando em loja, atrás do balcão. E claro que eu tenho muito orgulho disso, porque eu fiz muitas amizades, e uma delas que ia sempre era a mãe da Fernanda Vogel. Ela ia lá sempre, eu não sei se a minha mãe vai lembrar dessa história, mas tinha uma moça muito bonita, que não era igual a mim, mas tinha o meu nome, que era Rafaela, o nome dela, e ela era muito bonita. Ela era daquelas que o pessoal entrava na loja para comprar joia para a esposa, esquecia da esposa e ficava namorando a menina. E ela sempre foi muito bonita, e a mãe da Fernanda sempre entrava na loja e achava ela parecida com a Fernanda. E aí eu sempre gostei de ler. A Rafa não era muito fã de livro, mas um belo dia ela entrou na loja com o livro contando o que tinha acontecido com a filha dela. Para quem não sabe a história, a Fernanda era uma modelo famosa, ela tinha muito pouco idade, ela tinha 20 anos, 21, nunca, 20. E ela sofreu um acidente. O acidente repercutiu muito na época, porque ela namorava o filho do dono do Pão de Açúcar, né? João Paulo Diniz, filho do Abílio. E aí isso repercutiu muito, e o rapaz ele sobreviveu felizmente, mas infelizmente essa moça perdeu a vida. E esse livro foi a Tami que escreveu, né, que é a vida dela, e esse livro foi parar nas minhas mãos porque a mãe da Fernanda deu para a Rafa leu, adorou, falou: Rafa, você gosta tanto de biografia? Lê. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar na Tami. Depois disso eu não li os outros livros dela, eu não li o Sou Toda Errada. Eu sabia da existência da Tami porque ela estava sempre presente nos eventos que eu ia, mas aí o livro que eu fui ler depois de muito tempo foi o Claro Que Te Amo, que eu até postei a resenha essa semana. Gente, eu até queria dizer para vocês que eles falam: nossa, mas como você demorou para ler esse livro? Eu estava com o livro autografado há um ano, mas quem tem blog sabe
que é um volume muito grande que a gente recebe de livro e compra muito livro, né? Você tem 70 livros lá para ler e compra mais 10. Como é que pode isso? Pode, porque a gente é assim. E quem é assim sabe que a gente é assim, né? Mãe não entende, o namorado já começa a entender mais ou menos, né? Já dá mais um para ajudar na coleção, já dorme de lado porque tem muito livro aqui nas costas, né? De noite a gente ouve aquele barulho, o que é isso? É livro caindo, eu não tenho mais lugar para botar. E apesar de que eu compro muito e-book também, né? A dona da Amazon deve estar um pouco mais rico por causa de mim, porque eles mandam aquelas propagandas, é só que pega aqui, compre com um clique, né? A minha mãe outro dia falou, como é que você gastou 1.200 em livro? Não sei. Né, mãe? Não sei. Estou procurando até hoje, mas a fatura do... em 2 dias. Foi na Bienal, 1.200, tá vendo, gente? Agradeço a mim. 1.200 reais. A minha mãe, o que você gastou 1.200? Eu falei, mãe, deve ter sido em roupa, ela, minha filha, só tem editora, a Amazon, só tem essas coisas aqui. Então assim, queria lembrar isso. Eu li o Claro que Te Amo semana passada. Foi uma surpresa muito grande. Eu até brinquei que eu sempre mexo com a idade das protagonistas, porque a protagonista da Tânia ela tem 12 anos. Não, ela tem, desculpa, ela começa a namorar o André com 12 anos e depois ela tem... E na minha época, com 12 anos, a gente não namorava, né? A gente brincava de Barbie e via o show da Xuxa. Mas eu sou vintage. E aí me assustou um pouco, mas depois, quando eu estava lendo, eu até brinquei na resenha, não sei se você chegou a ler, eu falei, gente, a protagonista não é minha, deixa a idade dela que a história está ótima. Então vamos embora. E foi uma delícia, eu achei linda a relação que a protagonista tem com o pai. E eu acredito até que seja uma relação que você tenha com o seu, porque ele é super fofo com você. E então, eu vou começar então a entrevistar ela. Eu não sei se eu fico em pé, se eu ficar sentada, porque ela está com a perna ruim, será que atrapalha se eu sentar? Vocês conseguem me ver? Atrapalha? Não? Não conseguem? Então eu fico em pé, mas coitada, ela tá... Não, imagina, vamos lá. Todo mundo tá me vendo, gente, tudo bem?